crianças do 8º ano, quer dizer, não são mais crianças, né? Agora são adolescentes. Vamos dar início então à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho um assunto aqui de cima, ó. Regionalização do mundo, de acordo com a ONU, e vamos também ver outro tipo de regionalização, que é por continentes. Só lembrando que no livro de vocês tem 4 tipos de regionalização. Então na videoaula vocês aprenderão as 2 e no livro vocês complementarão aí com a leitura, tá certo? Nós vimos na aula passada, gente, que o mundo ele era regionalizado até o ano de 1991, ele era dividido de acordo com ideias. Nós vimos isso, não foi? De um lado socialismo, da União Soviética, do outro lado Estados Unidos capitalista. Só que em 91 nós acompanhamos que não existiu mais União Soviética, deixou de existir como país e agora passou a ser a Rússia. Então não tinha mais como dividir o mundo, gente, de acordo com a ideologia política. Aí nós vamos ver agora dois tipos de regionalização diferentes. Vamos então começar. A regionalização de acordo com a ONU. É interessante, gente. Primeiro aspecto aqui são os países desenvolvidos. O que é um país desenvolvido? Ora, é um país rico e industrializado. É um país que tem tudo moderno. Né? Existem dificuldades, né? Muitas pessoas enfrentam ainda dificuldades, mas é um país ultramoderno. Aí nós temos os países mais desenvolvidos do mundo ao meu lado, que são Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Itália, França, Japão, Canadá. Está nessa fase aí dos desenvolvidos. Vamos para outra classificação? Nós temos os países que hoje a gente chama de países em desenvolvimento. Antigamente, na minha época que eu estudava, a gente chamava de subdesenvolvidos. Mas é um termo meio preconceituoso, tá? Então, o que são países em desenvolvimento? Gente, são países pobres, tá certo? São aqueles países mais pobres que os desenvolvidos. Geralmente eram colônias antes, né? E ganharam a emancipação há pouco tempo, tá bom? São pobres, mas não são necessariamente miseráveis ao ponto de uma extrema pobreza. Continuando, nós temos os países emergentes. O que é um país emergente? É um país, que cresce rapidamente, que sobe rapidamente. Alguns dos países que se destacam, né, como países emergentes é o Brasil. O Brasil não é um país considerado desenvolvido, mas também não é um país considerado em desenvolvimento. É um país que está crescendo economicamente ao longo destes anos. Aí nós temos outros, como ao lado também você vê a Argentina, né? E outros países aqui da América, como o México, tá certo? Continuando, gente, agora nós temos os países menos desenvolvidos. Estes sim, são aqueles países extremamente pobres, em que muitas crianças passam fome, morrem de desnutrição. Aqui são mais aqueles países da África, principalmente a África Negra, né? Realmente é muito triste a situação desses países, tá bom? Então essa é a classificação de acordo com a ONU, tá bom? Existe outro tipo de classificação do mundo, é pelo espaço geográfico. Esse é o mais conhecido talvez até por vocês, que divide o mundo em 6 continentes, né? Que é a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida, que é o continente gelado. Essas são as 6 formas de regionalizar, né, de acordo com o espaço geográfico. E nós vivemos em que continente? Olha aí, a América, que é o continente em que nós vivemos, ela é dividida em 3 partes. Nós temos aqui, abaixo, a América do Sul, que é onde fica o Brasil, o país que vivemos. No meio nós temos o que chamamos de América Central, que é onde fica alguns países que a gente chama de país-ilhas, né, como Cuba,
entre outros. E por último, lá em cima, nós temos a América mais desenvolvida, mais rica, que é a América do Norte, que fica os dois países mais ricos da América, né? Que é Estados Unidos e Canadá. Legal, não é, crianças? Essa regionalização do mundo. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Boas atividades e um bom dia.